impressionante como as pessoas vão fazendo ao longo do tempo um juízo e depois tomam isso como verdade absoluta. Diz a lenda que há uns 40 ou 50 anos atrás, Charles de Gaulle chegou aqui no Brasil e ao retornar à França disse: o Brasil não é um país sério. Eu não acredito que ele tenha dito isso, mas vamos supor que tenha dito. De onde vem esta fama de que o brasileiro, de uma forma ou de outra, quer sempre levar vantagem, ou de que nós não sejamos um povo absolutamente sério? Aliás, pensamento que eu discordo em 100%. É claro que nós temos problemas, mas são problemas pontuais, como se tem em qualquer área, em qualquer tipo de segmento humano. Mas aqui nós já temos lá no descobrimento do Brasil aquela questão do Pero Vaz Caminha escrever para Dom Manuel Venturoso dizendo: olha, já que eu consegui descobrir grandes terras aqui, vê se arruma um emprego aí para o meu sobrinho. Quer dizer, começa ali já até o pedido de um empregamento, um nepotismo, uma coisa parecida. Hoje, nós temos as redes sociais, as grandes mídias que mostram com muito mais clareza as coisas que estão acontecendo no país. E nós temos também pessoas que chegaram ao poder, vindo algumas delas de camadas mais baixas, e é óbvio que ser humano se deslumbra quando vê grandes quantias em sua frente. Mas eu acredito no Brasil. Eu acredito no brasileiro, eu acredito no ser humano que vive no meu país. Eu tenho certeza que nós sairemos desta crise, que é pontual, e eu tenho certeza que nós temos um grande futuro pela frente. Precisamos acreditar, precisamos lutar, precisamos buscar. E quando nós tivermos governantes que não nos agradam e que eles acabem fazendo coisas que não agradem de forma geral, que nós possamos trocá-los e buscar alternativas para que nós possamos ter um país justo, digno e, acima de tudo, solidário. Pense nisso. Programa do Jeito do Jonas, um programa feito do seu jeito, do nosso jeito e apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/do Jeito do Jonas, e no site www.dojeitodojonas.com.br, tendo a honra hoje de receber uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, ele que é hoje o presidente do CRPI, é uma entidade que tem um trabalho fantástico aqui em nosso município, atendendo aí em torno de 400 pessoas mês, um número absurdo de atendimento anual. Ele mesmo vai estar nos dizendo aqui a respeito dessas coisas. Estou falando de ninguém, nada mais, nada menos do que Reginaldo Pacheco Gonçalves. Muito obrigado por estar aqui, agora presidente do CRPI. Sempre você se apresentava como um diretor, um vice-presidente, agora presidente do CRPI. Eu que agradeço, Jonas, é um prazer, uma alegria estar aqui com você. Agradeço a toda a sua audiência, ao Tiago, a toda a equipe de produção pelo convite, para falar um pouco desse trabalho à frente do CRPI. Assumi a presidência faz pouco mais de um mês, já contribuía há 9 anos como conselheiro e como vice-presidente, agora tenho a honra de suceder a Norma de Araújo. Como é que foi essa transição, a presidente Norma Araújo saindo e entrando o Reginaldo Pacheco? Então, Jonas, há algum tempo a Norma havia conversado comigo que queria se afastar um pouquinho da presidência, né, da entidade. Eram 9 anos que ela estava à frente do CRPI, e obviamente há um desgaste muito grande, porque é uma responsabilidade imensa, né? Como você falou na sua exposição inicial, são 400 crianças e adolescentes com deficiência que a gente atende mensalmente, são 400 famílias, são mais 60 famílias de funcionários que trabalham na entidade. Então você vê, são quase 500 famílias que dependem de uma forma ou de outra da direção correta de quem está no cargo de presidência. Isso, naturalmente, traz um desgaste muito grande ao longo de 9 anos, e a gente foi conversando e eu tive a honra e assumi essa tarefa. Ela me confiou a tarefa de sucedê-la para que a gente desse sequência ao trabalho de recuperação da credibilidade do CRPI, de reestruturação da entidade, porque a gente já tem 52 anos e tem que se preparar para outros 50. A gente CRPI tem 52 anos? 52 anos. Foi fundado em 23 de agosto de 1963. Essa presidência que você assume agora tem uma periodicidade? 3 anos. A cada 3 anos a gente tem eleições, são os sócios contribuintes que votam, né? E aí aparece 15 pessoas querendo ser presidente. Muito. Oxalá fosse. Na verdade, às vezes, para você conseguir montar uma chapa já é bem difícil, porque é um trabalho voluntário, ninguém da diretoria nem do Conselho Fiscal é remunerado para isso, então é raro
encontrar alguém que queira se dispor nos seus horários Porque eu pensei livres. que como para vereador aparece 500 candidatos, eu achei que para o CRPE aparecesse um monte também. Não aparece não. A gente conseguiu montar um time muito bom de pessoas que já tinham um conhecimento da entidade, pessoas que já tinham passado por lá ou como colaboradores voluntários ou como ex-funcionários. Então hoje a gente tem entre direção e conselheiros, são 11 pessoas que atuam na gestão da instituição. Nenhum remunerado? Nenhum remunerado, né? Então a gente trabalha voluntariamente, às vezes nos horários de folga, final de semana, à noite. Quando é que arruma? Porque cada um tem que buscar o seu sustento. Exatamente. Né? Você é funcionário público Sou estadual. Funcionário público estadual. Da Justiça. Do Tribunal de Justiça de São Paulo. Antes de ir para o fórum, muitos dias passo lá, consumo meus horários de almoço também em função do CRPI. Desde que assumi lá, vários dias acabo passando sem almoçar, porque você precisa resolver uma série de coisas. E aí o dia só tem 24 horas e as horas úteis do dia para efeito de bancos, de repartições públicas, é o horário comercial, às vezes até menos. Então você tem que trabalhar durante o dia mesmo para poder atender. É um sacerdócio. É um sacerdócio. É um sacerdócio do qual eu me orgulho, espero ter força, que Deus me abençoe com força durante esses 3 anos para continuar lutando, porque fui atendido no CRPI quando pequeno. É mesmo? E acho que estou fazendo uma devolução para a entidade daquilo que eu tive quando pequeno também. Eu acho que é uma troca e que faz por merecer. Você foi um aluno cliente ali? Exatamente. Eu, quando tinha por volta de 3 anos de idade, fui ser atendido ali, porque antes eu fui atendido na Casa da Esperança. Você foi vítima de poliomielite? Vítima de poliomielite quando eu tinha 6 meses de idade. E aí durante um tempo eu me atendi na Casa da Esperança, depois vim para o CRPI, onde eu fiquei até os 9 anos de idade. Fui um dos pioneiros na inclusão, aí para a rede regular de ensino, e muitos anos depois passados, depois de formado, trabalhando, acabei tendo a oportunidade de voltar como voluntário, e acho que é gratificante a gente poder devolver um pouco daquilo que a gente teve antes. Eu tenho uma irmã caçula, que ontem fez 58 anos, um beijo no coração, Abigail, que não foi poliomielite, ela nasceu, né, com uma deficiência, e ela passou 12 ou 13 anos da vida dela no pavilhão Fernandinho. Em São Paulo existia o pavilhão Fernandinho, que era dentro do prédio da Santa Casa de Misericórdia, ali na rua Carlos Souza Nazaré, no centro de São Paulo. Ela passou 13 anos ali para poder andar, para poder aprender uma série de coisas. Depois fez a vida dela, passou no concurso do Banespa, se aposentou no Banespa, trabalhou 30 anos lá, conseguiu a aposentadoria, mas eu vivi esse drama dentro de casa. Eu sei que realmente é muito difícil, as famílias, as pessoas que têm, e graças a Deus que existe, né, uma entidade como o CRPI do Guarujá, que faz esse tipo de trabalho. E o número de pessoas é assustador, né? Exatamente. Como você falou, Jonas, são 400 crianças e adolescentes atendidas mensalmente, e ao longo do ano inteiro de 2014, a gente atingiu 27 mil atendimentos, né? Então, se você multiplicar isso, dividir isso por dias úteis efetivamente, são quase 200 atendimentos diários, né? Que a gente tem lá no CRPI nas mais diversas áreas. Porque nós mantemos uma escola com cerca de 50 alunos de educação especial, com professoras com especialização em educação especial, e nós mantemos um corpo clínico que conta com um médico neurologista, 2 pediatras, um ortopedista com especialidade em neurologia. Todos remunerados? Todos remunerados. Com 2 dentistas, nós temos um corpo de 20 a 25 profissionais na área de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nós temos psicóloga, assistente social, recreacionistas, toda a estrutura de retaguarda, nós temos 2 veículos de grande porte, um ônibus e um micro-ônibus, que fazem serviço de leve e trás das crianças, de parte das crianças com mais dificuldade para as suas residências. Esses veículos, se você me permite dar o crédito, a gente tem, por conta de um apoio da Translitoral, que é a nossa concessionária do transporte coletivo aqui da cidade, que nos doou esses veículos e mensalmente garante toda a manutenção, abastecimento, tudo que necessita para a manutenção desses 2 ônibus, a empresa concessionária nos garante. E nós temos então uma grande estrutura de trabalhadores, né, de trabalhadoras, todos com grande capacitação, do porteiro ao médico, são pessoas capacitadas para fazer esse atendimento, a recepção, o acolhimento e o encaminhamento. Chegamos a quantos funcionários no total? Pessoas que recebem para trabalhar? Hoje varia entre 50 e 60 pessoas, eu não tenho o número exato, mas entre 50 e 60 pessoas. Isso gera uma despesa muito alta. Muito alta, muito alta. Nós temos uma despesa mensal que deve chegar em torno de R$170 mil. 170 mensal? Mensal. Vocês têm algum apoio do governo do estado?
É muito pequeno o governo do estado. Reinaldo, O grosso vem do município. consegue? Houve umas mudanças de legislação. Federal também? Federal vem alguma coisa do Ministério da Educação, mas é esporádico. E se a gente contar... Por que educação? Não seria saúde? Desculpe. Então, mas vem da saúde. Se a gente contabilizar que o Sistema Único de Saúde é uma caixa de recursos que vem dinheiros da União, do município e do Estado, nesse viés a gente tem apoio das 3 unidades da federação, né? Dos 3 entes federativos, melhor. E agora, quem acaba fazendo o aporte diretamente é o Fundo Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, que é o grosso do nosso recurso. Então você fala em 27 mil atendimentos. O SUS tem uma tabela de atendimento. Vocês não se enquadram nisso? Não, porque a nossa assinatura de subvenção não é por contratualização de procedimento, é um contrato, é de um projeto anual. De apoio. É diferenciado. De apoio à criança e não de atendimento. De atendimento, é diferenciado, não é por procedimento, é um projeto em que engloba todos os profissionais. Tem metas de atendimento, é lógico, isso não é, se fizer, tudo bem, a gente tem meta, presta contas mensalmente, é tudo auditado pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Controladoria do município, então tem todo um controle para que o dinheiro efetivamente repassado seja aplicado de acordo com o projeto. Até o nome de cada funcionário remunerado é apresentado no projeto, vai para os órgãos de controle, então é tudo feito com a maior transparência que a legislação determina, e assim que tem que ser, porque é dinheiro de toda a população que tem que ser investido, e a gente felizmente consegue garantir uma grande qualidade no atendimento ali na instituição. Você falou em 170 mil reais de despesa mês aproximadamente. Temos aí hoje uma certa inflação, isso obviamente vai chegar a um pouco mais. E de onde vem todo esse dinheiro? Então, por volta de 150 mil vem da municipalidade, vem tanto da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde, contratos com a Prefeitura. E a diferença a gente busca com recursos próprios, com realização de eventos, como foi o bingo do último domingo, né, que por volta de 320, 350 pessoas estiveram no Grêmio dos Servidores, né, nesse nosso bingo. Nós temos no meio do ano uma grande festa junina, são 2 dias de festejo. Ano passado foram de 6 a 7 mil pessoas nos 2 dias de festejo. E a gente realiza uma série de outros eventos, além de ter sócio contribuinte, ter doação de nota fiscal paulista, brechó, quer dizer, tem um leque muito grande de possibilidades para as pessoas. Nota fiscal paulista, como é que funciona? Como é que alguém pode colaborar com isso? Na questão da nota fiscal paulista, a arrecadação que a gente tem é da nota que você, consumidor, não coloca o seu CPF ao fazer a compra, seja no supermercado, em qualquer loja. E aí você doa essa nota fiscal para o CRPI e a gente efetua o cadastro dela e parte do imposto que voltaria para você, que está abrindo mão dele, volta para a instituição. Ano passado, entre os 2 recolhimentos que a gente conseguiu, se é possível fazer pela legislação, em abril e em outubro, foi por volta de 25 mil reais. Mas se a pessoa vai fazer uma compra, ela não quer a nota fiscal, como é que alguém vai saber que isso vai para o CRPI? Porque me parece que tem outras entidades também que vão se cadastrar nos mercados. Sim, aí o que acontece? Algumas dessas entidades... a gente também tem feito digitando o CNPJ do CRPI. Então, são várias formas. A mais comum é você ter uma urnazinha num estabelecimento comercial e você deposita aquela nota fiscal sem o seu CPF. Ok. Aí a entidade vai uma vez por mês. Mas vocês têm isso espalhado em mercados? Em alguns mercados eu nunca vi. Nós temos, por exemplo, no Munhoz. O Atacadista Munhoz é um local que tem. E algumas outras pessoas fazem o recolhimento entre os seus vizinhos, os seus familiares e levam para a gente também. Então as pessoas acabam levando para casa e fazem de uma outra forma também, né? Porque realmente há várias entidades que trabalham. Uma outra forma que acaba sendo um pouquinho mais trabalhosa é se todo mundo já tivesse o CNPJ do CRPI para já mandar cadastrar. Quero voltar nesse assunto, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos lá da Igreja Presbiteriana Independente do Guarujá. E eles estão preparando uma cantata agora para Páscoa, domingo, dia 5 de abril, às 19h30, uma cantata maravilhosa com 11 músicas que serão apresentadas ali. Se você estiver aí querendo assistir uma boa peça musical, vá à Igreja Presbiteriana Independente, ali na Rua do Contorno, 678, do ladinho ali do Joia. Eu tenho certeza que você vai gostar, e vai gostar muito. E ainda vai ter, né, a honra de me ver cantar. Brincadeira, mas eu vou estar cantando lá. Estou batendo um papo aqui com o Reginaldo Pacheco Gonçalves, que é presidente do CRPI, Centro de Recuperação da Paralisia Infantil E Cerebral de Guarujá. E Cerebral, aumentou Exato. uma letra. CRPI-C do Guarujá, e está aqui nos dando as diretrizes, as formas para que se mantém isso. E nós estamos falando, no final do primeiro bloco, a respeito da nota fiscal paulista, mas existem também outras formas. Como é que estão funcionando essas arrecadações? Então, a gente também tem a questão do sócio contribuinte, que são pessoas que se cadastram e recebem boletos nas suas residências a partir de R$10 Tem um trabalho mensais. por telefone que liga para a pessoa? A gente não faz telemarketing, a gente procura fazer um trabalho de conscientização com os mais próximos, com os familiares, porque um serviço de telemarketing ele é muito caro, né, para você manter. Porque para você fazer tudo de acordo com a legislação, para não ferir os direitos trabalhistas, é um custo muito elevado. Você precisaria ter vários turnos de trabalho, né, todas as condições de infraestrutura adequadas para esses trabalhadores. Então fica muito puxado, e aí o custo disso acaba inviabilizando, a margem de lucro é muito pequena. Há empresas que fazem esse serviço de forma terceirizada, mas que também o retorno para a instituição acaba sendo mínimo, né? Você acaba tendo, de cada R$10 que você arrecada, 50 centavos voltam para a entidade, R$1 volta para a entidade. Então não acho correto, porque na verdade você usa muito mais o nome da entidade do que o retorno que ela tem. Então o nosso trabalho é muito mais orgânico, de pessoas que indicam outros amigos, familiares, as próprias famílias das crianças que são atendidas lá, que acabam se associando. Então hoje a gente tem por volta de 200 sócios contribuintes, que dá uma arrecadação mensal em torno de R$3.000 mês. Média 15. Média 15. Alguns que contribuem mais, tem outros gente menos. E também tem gente que tem mês que aperta um pouquinho, como é voluntário, acaba não contribuindo, e a gente, para fazer uma economia, uma racionalidade na questão do correio, né, para remessa desse material, a gente manda boletos a cada 6 meses. Então, em janeiro, começo de janeiro, manda 6 meses para frente. Quando for julho, aí você tem 6 meses para frente. preço de gráfica, você tem custos. Gerar o boleto, você tem o envelope, ter a própria correspondência. Quando é possível, que são trajetos que os próprios motoristas da entidade fazem, eles acabam levando, ou às vezes tem pessoas que preferem ir fazer o pagamento na própria sede, também é uma possibilidade. Quer dizer, prefeitura, donativos, nota fiscal paulista. Temos o brechó, que a gente recebe doações de roupas, calçados, acessórios em bom estado de conservação. Nós mantemos um brechó lá de segunda a sexta-feira. Roupa nova a gente doa? Roupa nova. Também, se a pessoa quiser doar, às vezes fechou uma loja, não está usando mais, não vai conseguir vender, a gente também aceita essa doação e acaba vendendo. Móveis, eletrodomésticos, tudo em bom estado, porque também tem um problema da doação. Não é para você descarregar o que está te atrapalhando em casa. Exatamente, Jonas. Você é para você doar uma coisa que seja útil. Ah, esse fogão tá podre, vou jogar fora. Não dá pro CRPI. Não é assim. Não é assim. Não, exatamente. Né? Porque antigamente tinha essa coisa que dinheiro rasgado você doa na igreja. Não, a igreja precisa de dinheiro inteiro, senão não adianta. Porque tem muita gente que quer se livrar de um estorvo, de uma geladeira que já foi condenada pelo técnico, não tem mais solução. Ah, ó, vocês não querem vir pegar uma geladeira? Aí você vai lá, porque você não tem como adivinhar. Aí traz, quando você vai testar, o negócio não está funcionando. E o conserto é mais caro do que a geladeira. Do que a geladeira, entendeu? Então as pessoas têm que ter esse tipo de conscientização. Tem um lugar para estocar essas coisas que são doadas? Tem, a gente tem salas lá, tem galpão, então a gente consegue guardar, armazenar, e o que a gente está implantando é uma rotatividade maior. À medida que chega, já faz uma seleção, vê o que a entidade pode aproveitar no próprio trabalho nosso.
aquilo que não pode ser aproveitado, que tem algum valor econômico, a gente tenta vender, ou se for alguma coisa que alguma família também tem a necessidade, a gente acaba repassando para uma das famílias. Então a gente faz esse tipo de triagem, né? Grande parte acaba se transformando em material para ser comercializado no brechó. Reginaldo, qual é o forte do atendimento lá? O que a pessoa mais precisa quando chega no CRPI, normalmente? É a parte de reabilitação. Porque a paralisia infantil hoje não está mais ou menos erradicada? É que o nome manteve-se pela tradição, né? Porque foi o nome dado pela fundadora, a gente manteve. Por isso que agregou o cerebral, que hoje grande parte das crianças que a gente atende tem a questão da paralisia cerebral. Você tem informação se há 50 anos atrás não existia esse tipo de problema, ou se esse tipo de problema não era tratado? Existia, mas eu acho que não tão intensamente quanto a polio. A polio acabava sendo uma coisa de muito mais impacto, né? Porque era uma questão viral, né? E aí isso se espalhava, a pessoa pegava a doença, né? E hoje não mais, felizmente a gente acabou. E há outros tipos de síndromes, que algumas ainda nem identificadas pelos médicos, algumas patologias nem identificadas, que ainda são feitos trabalhos de identificação, inclusive diagnóstico junto à USP, né? DAO entra? DAO lá só o comecinho. Só quando a criança é pequenininha, que você faz um trabalho de estimulação precoce para ajudar no desenvolvimento. Mas o Down aqui no Guarujá é atendido pela APAE. Como a questão dos autistas... Temos uma APAE no Guarujá uma APAE no Guarujá, em Vicente Carvalho. Nós temos a APAAGE, que cuida das crianças com autismo, que agora está aqui no centro do Guarujá, e nós temos o CRPI, que cuida mais da deficiência física propriamente dita, e alguma coisa intelectual também, né? Então, são entidades que atuam em rede, porque a gente acaba dando suporte, muitas vezes, umas para as outras, até porque a estrutura do CRPI é maior do que das outras duas. Então, os nossos médicos acabam também, de alguma forma, atendendo crianças das outras entidades. Então, você tem uma rede de serviços. E agora, me perdoem, eu não vou lembrar o nome, mas tem uma outra ONG que eu estou lembrando aqui, que funciona aqui no centro também, que atende adultos com deficiência intelectual, é aqui na Barra Funda. A DISA entra nisso? A DISA faz um trabalho mais com os adultos mesmo de deficiência física, é um outro segmento. Vou perguntar uma coisa, Reginaldo, uma curiosidade minha. Há muito pouco tempo atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, você não via deficientes pela rua em quantidade. Hoje você vê muito deficiente circulando. A pergunta é a seguinte: existem mais deficientes ou o deficiente tem se conscientizado de que ele tem direitos, que ele pode sair, que ele pode ir a um shopping, que ele pode fazer uma atividade? Eu acho que é um pouco dos dois. A população cresceu, proporcionalmente cresceu o número de pessoas com deficiência. E ao mesmo tempo as pessoas estão tendo menos vergonha de se expor. Isso foi uma grande conquista, porque antes as famílias tinham vergonha de expor, escondiam as pessoas com deficiência. Hoje não. Hoje, como você falou, você vai a um shopping center, você vê várias pessoas rodando, caminhando e que tem deficiência. Então as famílias não têm mais essa vergonha, não querem mais omitir aquelas pessoas com deficiência. Isso é muito importante, porque o primeiro passo para poder você avançar e conquistar a acessibilidade, conquistar os direitos, é você expor que a situação existe e batalhar para que... Você falou a palavrinha mágica aí, acessibilidade. Como é que está isso, meu amigo? É um problema. E é um problema, infelizmente, que não é restrito a uma ou outra cidade. Não é um problema exclusivo de Guarujá, é um problema geral. Porque é cultural? É um processo em evolução. Como você falou, antes as pessoas com deficiência ficavam escondidas. Então, para que eu vou garantir acessibilidade para quem eu não vejo, né? Para quem está escondido? Hoje, com as pessoas problematizando, força situações. Você vê, a coisa de 15 anos atrás, Guarujá contava com um ônibus acessível. Hoje a frota inteira é acessível. Então é um processo evolutivo. Acho que a gente tem que batalhar pela melhoria das calçadas, por acessibilidade nos prédios públicos, nos prédios particulares. A gente vê muito condomínio que ainda não é acessível, e a acessibilidade na consciência das pessoas, que é não olhar de forma diferente os diferentes. Entendi. Uma outra coisa também dentro desse contexto que eu acho importante mencionar, a questão do deficiente visual. Existe algum trabalho? No Guarujá eu sei que não tem uma entidade especializada que cuide de Santos, tem o Lar das Moças Cegas, também me parece que é o único. E aqui quem tem um problema sério visual, de deficiência visual, ele é obrigado a buscar Lar de Moças Cegas. Existe alguma perspectiva? Por que aqui não tem? Você tem algum conhecimento? Sinceramente eu não tenho informação do porquê não tem uma entidade, como não tem também de deficientes auditivos. Aqui você tem trabalhos
pontuais, não uma ONG, uma entidade que Então, mas o cuide deficiente disso. auditivo, se ele tiver um jeito dele se tratar, mesmo em um outro lugar, ele tem maior facilidade. Sim. É claro que não vamos menosprezar a deficiência auditiva, mas o deficiente visual, aquele que tem 100% da visão perdida, e hoje com o diabetes é uma coisa comum, eu tenho aí meu amigo, um abraço, meu amigo Aldo Pipoca, que tem esse problema, que era aí uma pessoa conhecida na cidade, de repente o diabetes perdeu a visão totalmente, e ele se queixa disso, que ele é obrigado a ir lá no Lar da Moça Cegas para fazer, por exemplo, um curso de trilha, para andar na guia, perdão, um curso de guia, que é obrigado a fazer. Você não tem no Guarujá eu acho que isso não caberia uma dessas entidades que já existem começar a abraçar talvez isso? abraçar, é uma boa sugestão. Acho que é importante que as pessoas que vivenciam esse problema, inclusive, se mobilizarem, né? Porque para você passar a ser ouvido, você precisa passar a falar, a gritar. 6 mil deficientes visuais no Guarujá. Então, e nenhuma providência até hoje foi tomada aí. Essas pessoas precisam se aglutinar, porque muitas vezes o poder público sabe da situação, só que como não há uma organização da sociedade, acaba sendo tratado de uma forma não na linha de prioridade, porque é aquela velha história, quem chora mais, né, acaba sendo ouvido, e aquele que chora menos acaba não sendo ouvido. Então eu sei que muita gente daqui vai para Santos, de repente era o caso de procurar, por exemplo, o próprio CRPI ou alguma entidade aqui do Guarujá, para que fizesse um trabalho e abraçasse a questão dos deficientes visuais, trouxesse talvez um braço do Lar das Moças Cegas para cá. Os DAs, os deficientes auditivos, houve um tempo em que o próprio CRPI era um polo. Hoje isso acabou sendo transferido para uma escola, para escolas municipais. Essa garotada DA está integrada na rede pública de ensino, então acabou dispersando um pouco. E você tem trabalhos pontuais dos tradutores de Libras, a própria Norma é uma especialista na tradução de Libras, da língua brasileira de sinais. Então é uma questão que precisa ser melhor trabalhada, tanto os DAs quanto os deficientes visuais. Realmente a nossa cidade tem uma carência. Você fala para ele tal lugar, ele vai lá. Agora o deficiente visual, ele depende de alguém levá-lo. Depende muito da acessibilidade. Você vê situações... Você imagina, por exemplo, esse meu amigo Aldo Pipoca mora em Vicente de Carvalho, ali na Rua Brasília. Você imagina ele sair da Rua Brasília e entrar na Oswaldo Cruz com é impossível. E você vê a situação... Impossível. Vai cair no primeiro buraco que tiver. Além dos buracos, a guia, né, que é feita totalmente disforme. Disforme. As pessoas acham que basta, às vezes... pintar o chão. E aí aquela guia do cego que tem no chão para ele seguir termina num poste. Muitas vezes acontece isso. Houve até em Vicente Carvalho o caso de um orelhão, né? Um telefone público no meio. Que tinha no meio da linha guia. Quer dizer, a pessoa, por que acontece isso? Porque quem está executando o trabalho não faz tem ideia. Problema, e não faz ideia do porque acha que é meramente decorativo aquela linha guia. Acha que é um acabamento. E que, na verdade, aquilo ali é fundamental para o deslocamento de um determinado segmento. Reginaldo Pacheco Gonçalves, se deixar, vai 2 horas, mas o tempo aqui é inexorável e termina muito rápido. Você não imagina a honra e o prazer que você me deu de estar aqui conosco. E eu queria que você fizesse aí suas considerações finais e falasse, inclusive, como é que se entra em contato para colaborar com o CRPI. Inclusive, estou oferecendo aqui um espaço para colocar um comercial aqui no programa. Pode colocar, vai ser uma honra para a gente estar ajudando o CRPI. E sua consideração final. Te agradeço mais uma vez, Jonas, todas as equipes de produção. Quem quiser nos conhecer, a gente fica na Praia do Tombo, Estrada Alexandre Miguel Rodrigues, número 845. É a avenida paralela da orla da Praia do Tombo. Nosso telefone é o 3354-3009, 3354-3009, ou pode mandar um e-mail crpi.gja@uol.com.br, crpi.gja@uol.com.br. Vocês podem ir lá, independente de agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde, conhecer a nossa instituição. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vão querer ajudar sempre. Um grande abraço a todos, mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, Reginaldo Pacheco Gonçalves, presidente do CRPI, do Centro, e agora vai ser difícil, de Recuperação da Paralisia Infantil e Cerebral, aqui do Guarujá, que nos honrou muito com a sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.